Como ter tempo para estudar, mesmo trabalhando, mesmo com uma vida corrida? Essa é a pergunta de muita gente. Hoje eu quero que você acabe com esse mito que as pessoas que passam em concurso são aquelas que apenas estudam, que largam trabalho, que largam tudo que tem para fazer apenas para estudar. Isso é um grande mito. A minoria das pessoas tem essa possibilidade, tem esse privilégio de não trabalhar para estudar e se dedicar 100% aos estudos. Eu sou Bruno, você está no canal Aprenda Agora e hoje a gente vai falar como ter tempo para estudar mesmo trabalhando. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que o dia ele tem 24 horas e essas mesmas 24 horas é igual para todo mundo. Dessas 24 horas, em média, vamos colocar aí que pelo menos 8 horas as pessoas estão dormindo, todos nós. Vamos colocar que em média 10 horas as pessoas estão trabalhando. Colocando aí o horário de trabalho mais o deslocamento, vamos colocar uma média de 10 horas. Ou seja, das 24 horas do dia, sobraram, entre aspas, 6 horas. Só que nessas 6 horas que sobraram, você vai ter que cuidar da sua alimentação, você vai ter que cuidar da sua casa, você vai ter que fazer academia, se você tiver filhos, esposa, família, enfim, você vai ter uma infinidade de coisas para fazer nessas 6 horas que te sobram, fora as 10 horas que eu calculei do trabalho e as 8 horas de sono, que é o padrão aí médio que as pessoas dormem. A primeira coisa que você vai ter que fazer para te sobrar tempo, para que você consiga ter mais tempo para estudar, vai ser levar o estudo a sério e se livrar das redes sociais. Você pode não perceber, mas se você for lá no seu dispositivo de celular e ver o tempo de uso que você tem em cada aplicativo, eu te garanto que você vai ter um grande tempo no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no Facebook. E se você somar o tempo dessas redes sociais, eu tenho certeza que já vai ser um tempo considerável que ao invés de estar nas redes sociais, você vai estar dedicando aos seus estudos diariamente. Além disso, você tem que diminuir filme, você tem que diminuir série. Não sei, tem um monte de gente que ainda assiste novela, você tem que diminuir a novela, a televisão. A verdade é que quando você estuda para concurso é um projeto muito sério. E todos nós temos tempo escasso. A gente tem falta de tempo. Então você vai ter que otimizar o seu tempo, deixar de fazer coisas que são desnecessárias ou que não são prioridade no momento, para que sobre um pouquinho mais de tempo para você estudar. Se você curte esse tipo de conteúdo, se você se interessa pelos concursos públicos, deixa o like aqui, se inscreve no canal, que toda hora eu estou postando conteúdo interessante e relevante. Uma coisa interessante que você tem que fazer quando está estudando a sério, você tem que otimizar o seu tempo. Eu vou te dar um exemplo. Quando você vai para a academia, se você for para a academia fazer esteira, enquanto você está na esteira, você pode estar com fone de ouvido, você pode estar assistindo uma videoaula, escutando uma videoaula. Você tem que otimizar aquele tempo. Você não vai ficar 40 minutos fazendo caminhada numa esteira, simplesmente fazendo caminhada. Se você está estudando, seu tempo é escasso, esses 40 minutos vai ter que ser convertido ali em tempo que você também está estudando. Você está fazendo a caminhada e está escutando uma audioaula, está vendo uma videoaula no YouTube. Você tem que aproveitar o tempo disponível. Horas de sono. Em média, as pessoas têm que dormir de 7 a 8 horas diárias. Eu não sei qual é o seu caso. Tem pessoas que conseguem dormir 5, 6 horas por noite e se sente bacana. E no outro dia não fica sonolenta, consegue estudar. Se você conseguir reduzir 1 hora e meia do seu sono diário e transformar isso em estudo, por exemplo, você acordar mais cedo, quando todo mundo na sua casa está dormindo. Você acorda mais cedo e usa esse tempinho aí para estudar, 1 hora e meia por dia. Na soma de 1 mês, 2 meses, 3 meses, é muito tempo de estudo. Mas é como eu disse, você tem que pesar. Tem pessoas que precisam dormir 7 horas, 8 horas, e se não dormir, passa o resto do dia sonolento. Ou seja, não vai render o seu trabalho numa outra hora que você for estudar, porque você vai estar com sono. Então você conhece o seu corpo, isso é muito particular, o seu sono. Se for possível, você tira um pouquinho ali do sono, uma coisa que não vai te atrapalhar, e vai somar suas horas de estudo. Outra situação, referente ao trabalho. Muitas pessoas fazem o deslocamento para o trabalho através do transporte público, ônibus, metrô, e muitas dessas pessoas utilizam 2, 3 conduções. Às vezes passa por dia 3 a 4 horas dentro do transporte público. Você tem que otimizar esse tempo também. Você vai ter que começar a utilizar o fone de ouvido, vai ter que tentar assistir uma videoaula, uma audioaula, uma leitura. Aí você pode falar para mim, é super difícil ter foco no transporte público, um monte de gente falando, eu não consigo me concentrar. Pessoal, tudo é treinável. Concentração é treinável.
E digo mais, força de vontade derruba qualquer desculpa. Se você realmente quer estudar, quer ser aprovado, você vai conseguir se adaptar a estudar com barulho, estudar com gente falando, e você vai precisar fazer isso. Porque são muitas horas do seu dia que você está num transporte público. Você não pode simplesmente ficar ali voando, ficar olhando para o nada, sendo que você precisa de tempo. O tempo é crucial nos estudos. Então você vai precisar aproveitar o tempo de deslocamento e ir de volta para o trabalho. Caso você não esteja dirigindo, você vai ter que usar esse tempo para estudar também. Então chega o final de semana. Você fez essa correria toda de segunda a sexta, chega sábado e domingo, e se você não trabalha, você tem que priorizar o tempo de estudo. Ah, mas eu tenho filho, mas eu tenho família. Você vai separar pelo menos de 3 a 4 horas no sábado, de 3 a 4 horas no domingo, de 3 a 4 horas no feriado, para você dedicar essas horas ao estudo. E o restante de horas que sobrar nos dias de sábado, domingo e feriado, você vai dedicar às outras atividades que você tem à vontade. Tem pessoas que conseguem ficar estudando sábado, domingo, 8, 10 horas por dia. Eu acho um exagero, eu acho que você tem que se esforçar todo dia um pouco e não ficar nem um dia sem estudar. Se você conseguir de 3 a 4 horas, sábado, domingo, feriado, já está ótimo. Vai sobrar tempo para sua família, vai sobrar tempo para suas atividades. Você não precisa ficar bitolado ali o tempo todo só estudando. Mas você tem que ter consciência que final de semana é importante, que você não pode ficar 2, 3, 4 dias sem estudar, você perde o hábito, perde o ritmo. Estudar tem que ser uma coisa diária, tem que ser um hábito, tem que se tornar uma coisa fácil e com o tempo vai ficar até prazeroso para você. Aí você vai acumulando bagagem, estudo, conhecimento e a sua aprovação ela vai vir naturalmente. Eu participo em alguns grupos de Telegram, de WhatsApp, da PF, da PRF, das carreiras policiais, das carreiras de tribunais. E eu fiz uma pesquisa e repassei nesses grupos perguntando em média quantas horas as pessoas daqueles grupos estudavam por dia. Mais de 1.000 pessoas responderam a essa pesquisa e, impressionantes, 50% das pessoas estudam mais de 3 ou 4 horas por dia, para você ver como a galera se esforça. E eu tenho certeza que essas pessoas trabalham, que essas pessoas têm outras atividades, muitos têm famílias, filhos, tem um monte de atividade. Mas é como eu disse, pessoal, se você se organizar, se você conseguir um tempinho a mais de manhã, de repente acordando mais cedo, se você dedicar a sua hora de almoço, você come um pouquinho mais rápido, ele estuda meia horinha na hora de almoço, se você estudar no caminho de ida e volta no transporte público, se você estudar os finais de semana, se você tirar uma horinha à noite, de repente, antes de dormir, fazer uma leitura, ver uma revisão, alguma coisa, com certeza você consegue estudar 2, 3 horas por dia no mínimo, você consegue. É tudo questão de adaptação, é tudo questão de quanto você quer alcançar o objetivo da aprovação. O quanto que isso é importante para você. Você tem que pensar, se for importante, se é sua meta, não vai dar certo se o seu estudo for meia boca. É importante lembrar também que o estudo para concurso é um projeto de médio a longo prazo. Não vai ser um projeto de curto prazo, não vai ser um período rápido ali que você vai estudar e vai passar. A não ser que você já tenha um bom conhecimento em determinada área ou que você já venha estudando há algum tempo. Mas é legal também prestar atenção, após abrir o edital, você já está bem mais próximo da prova. Quando esse período chegar, aí sim é um período que você vai ter que dar aquele gás final. Você está muito perto da prova, não dá para perder tempo nenhum. Aí, realmente, você vai ter que, de repente, deixar de fazer algumas atividades aí essenciais, por exemplo, uma prática de atividade física. Se você faz, sei lá, 4, 5 vezes na semana, quando estiver perto da sua prova, cara, faz 2, 3 vezes por semana. E prioriza o estudo. Porque vai ser aqueles 3 meses ali, aqueles 100 dias antes da prova, que é o pós-edital, que é o sprint final. Ali é uma grande oportunidade que você tem de dar aquele gás final e a prova vai chegar. Depois da prova, dependendo do concurso que você faz, vai vir daqui 1 ano, 2, 3, 4 anos depois. Então você tem que considerar também que o pós-edital vai ser interessante você cortar algumas coisas aí que você consiga cortar para priorizar o estudo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês consigam organizar o tempo de vocês, que vocês consigam entender a importância do tempo na preparação para o concurso. E não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa seu like. Até logo!